Bom, pessoal, agora a gente vai ver a área e o volume da pirâmide, tá? Pirâmide de base quadrada. Então a base dela é bem simples, é como as outras figuras, os outros prismas que a gente já viu de base quadrada, lado vezes lado, certo? Então a área da base, lado vezes lado, ou comprimento vezes largura, né? Mas aqui como é um quadrado, eu vou pôr lado vezes lado, certo? Para determinar a área lateral, a gente vai reparar que é um triângulo, certo? Então, base vezes altura, o triângulo sempre dividido por 2. Então, a área lateral é igual a base vezes altura dividido por 2. E o volume da pirâmide talvez seja mais simples do que a área lateral, tá? O volume, vou pôr aqui do ladinho porque tem a etiqueta. Volume é igual a área da base vezes altura dividido por 3, tá? Então o volume da pirâmide vai ser mais fácil do que a área da base. E aí eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Vamos pensar aqui. Qual que é a altura da área lateral? A altura da área lateral não é a altura da pirâmide. Então, para identificar a altura da área lateral, nós vamos ter que fazer alguns cálculos de Pitágoras. Vamos relembrar o Pitágoras. Então, primeiro ponto, eu preciso identificar o centro da minha pirâmide, da base da minha pirâmide. A altura da minha pirâmide até o centro da base não é a mesma altura da lateral. Então, nós vamos ter aqui a altura da pirâmide, tá? Vou fazer um risquinho aqui. A altura da pirâmide nós vamos ter aqui o que a gente chama de apótema da base, tá? Então nós temos aqui apótema da base e nós temos que identificar a altura lateral, certo? A altura da lateral. A altura da face lateral. A altura da face lateral. Pronto. Para determinar a área lateral, certo? Então aqui a gente vai ter que resolver um Pitágoras. Para a gente tentar resolver isso daí, eu vou apagar essa bagunça que eu fiz e vou desmembrar essa pirâmide, tá? Para que a gente consiga resolver, vou colocar valores e a gente vai resolver o passo a passo ali, tá? Então eu vou apagar todo esse escrito que eu fiz aqui e para a gente poder resolver esse exercício. Bom, turma, coloquei aqui alguns valores. Aresta da base valendo 4, aresta lateral valendo 9, para a gente determinar aqui os nossos, a área da base, a área lateral e o volume, tá? Então assim, se eu tenho aresta da base e aresta lateral, eu não conheço a altura da minha pirâmide, eu preciso encontrá-la. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, para achar a área da base está fácil, certo? A área da base é lado vezes lado. Se aqui vale 4 e aqui vale 4, então 4 vezes 4, 16, certo? Agora, para achar a altura da pirâmide, a gente tem o quê?
quais são os dados que a gente conhece aqui? Ó? Eu conheço a aresta lateral, que vale 9. Eu sei que a aresta da base toda vale 4, então essa metade aqui vale 2. Eu consigo determinar a altura lateral. Então, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Nós temos isso daqui, este desenho aqui, ó. 2, não sei quanto vale a altura lateral, que a gente chama de apótema também lateral, tá? E 9, que é a nossa hipotenusa, que é a nossa aresta lateral. Aqui eu consigo resolver pelo Pitágoras, tá bem simples. Soma dos catetos ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, nós temos h ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a 9 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado está somando, passa para o outro lado subtraindo. 2 ao quadrado, 4. H ao quadrado, 81 menos 4, 77. Potência vira raiz. Então, a gente já sabe que a altura lateral aqui, ela vale raiz de 77. Que bagunça que eu fiz para vocês, hein? Então, ó, a gente tem a área da base e eu consigo achar agora a área lateral, certo? Porque eu já tenho a altura lateral, tá? Então, quanto é que vale a base? A base da nossa face lateral vale 4, a base toda. Então, 4 vezes raiz de 77 dividido por 2, certo? E aqui a gente acha a área lateral. Só que eu preciso da altura para achar o volume da nossa pirâmide. Eu não conheço. Eu sei que o apótema lateral é raiz de 77. E quanto é que vale o apótema da base? Ela é metade também da aresta lateral, então ela vale 2 também. E agora a gente vai fazer outro Pitágoras, porque eu preciso da altura da pirâmide, tá? Então a gente vai ter aqui novamente um outro triângulo, vou fazer de outra cor, tá? Então nós teremos aqui um outro triângulo, este vale 2, este a altura eu não sei, e aqui vale raiz de 77. Vamos para o Pitágoras. H ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 77 ao quadrado. H ao quadrado mais 4 é igual a potência e raiz a gente corta, é igual a 77. 4 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 77 menos 4, 73. Potência vira raiz, certo? Então, achamos a altura da pirâmide. Agora, a gente consegue resolver as outras duas equações aqui, da área lateral e do volume, ok? Para determinar a área lateral, vou apagar ali a do volume. E vou fazer de azul, tá? Então, base, quem é a base? 4. Vezes a altura, qual é a altura? Raiz de 77.
dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, a nossa área lateral, 2 raiz de 77. Certo? Área lateral. Uma das laterais. Como nós temos uma pirâmide de base quadrangular, nós temos 4. Então, isso aqui vezes 4 vai dar 8 raiz de 77. Mais 16, que é a área da base. E aqui nós temos a área total da nossa pirâmide, tá? Isso aqui é igual a área total. Para determinar o volume, eu preciso do quê? A área da base, vou fazer de vermelho lá no canto. Volume é igual a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Volume é igual a área da base, que é 16, vezes a altura, que é raiz de 73, dividido por 3. 16 por 3 não simplifica e acabou aqui a nossa conta. Então, o volume da nossa pirâmide está aqui. A área total da nossa pirâmide está aqui. Lembrando que o 16 e o 8 raiz de 77 eu não somo, porque eu tenho uma raiz quadrada aqui, aqui não. Então, não posso somar. E a área da base da nossa pirâmide é 16.